Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é mais um vídeo da nossa série de Química Orgânica, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para a gente levar algum conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo eu vou tratar especificamente das funções orgânicas oxigenadas, como por exemplo os álcoois e aquelas também que parecem álcoois, mas não são, como os enóis e fenóis, da função éter e também das funções cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster e dos sais de ácidos carboxílicos. Bora pro conteúdo? E o conjunto de substâncias orgânicas que contém o átomo de oxigênio ali na sua fórmula, sendo, portanto, chamadas e agrupadas como as funções oxigenadas. É bastante amplo e com aplicações das mais diversas. E eu vou abrir aqui esse vídeo mostrando um quadro geral dos grupos funcionais, aquilo que aparece na molécula e que denuncia pra gente qual que é a função orgânica daquela substância, onde nós temos os álcoois caracterizados ali pelo grupo OH, mas que não podem ser confundidos com os enóis e fenóis, que também tem o grupo OH, mas tem algumas características especiais que os diferenciam. Um oxigênio entre dois ramos de cadeias carbônicas, que caracteriza pra gente a função éter, os aldeídos, onde em um carbono de extremidade de cadeia nós temos uma ligação dupla com oxigênio e simples com hidrogênio. As cetonas, onde diferente do aldeído nós temos em um carbono de meio de cadeia, um carbono secundário, uma ligação dupla com oxigênio. Os ácidos carboxílicos, onde novamente na extremidade da cadeia nós temos um carbono fazendo dupla com oxigênio, mas ao invés de estar ligado com hidrogênio, tem também uma ligação simples com um oxigênio ligado a um H. Muito parecido com o ácido carboxílico, nós temos o éster, onde além da ligação dupla com oxigênio, esse carbono de ponta de cadeia, ao invés de estar ligado a um OH, está ligado a um O com uma outra sequência de carbonos saindo dele. E por fim, os sais de ácido carboxílico, onde num carbono novamente de ponta de cadeia, nós temos ligação dupla com oxigênio, ligação simples com o O, mas ao invés de um H e ao invés de uma cadeia carbônica, nós temos um cátion, normalmente um cátion metálico. Discutindo agora em mais detalhes a função álcool, álcoois são compostos orgânicos que possuem uma hidroxila, esse grupo OH ligado a um carbono saturado. Para quem não lembra, um carbono saturado é aquele que faz apenas ligações simples. E a nomenclatura oficial da IUPAC para os álcoois é dada por aquele modelinho que nós vimos no nosso vídeo de princípios de nomenclatura, onde eu tenho um prefixo dando o número de carbonos da minha cadeia principal, um infixo indicando a ordem de ligação que existe entre carbonos e um sufixo indicando a função, no caso aqui a função álcool, que leva o sufixo -ol. Então, para um composto orgânico com 1, 2, 3 carbonos na sua cadeia principal, nós temos o prefixo prop. Apenas ligações simples entre carbonos, infixo -an. E com uma hidroxila, um OH ligado a um carbono saturado, função álcool, nós temos um sufixo -ol. Como existiria mais de uma possibilidade para onde esse grupo OH poderia estar ligado, ele poderia estar ligado em um carbono das extremidades aqui, por exemplo. É necessário dar o endereço de qual carbono o grupo OH está ligado. E no caso, está ligado no carbono 2, tanto faz contando da esquerda ou contando da direita, é o segundo carbono. Se houvesse diferença, nós escolheríamos a menor nomenclatura. Então, o nome desta substância é propan-2-ol, ou, para ser mais preciso, propan-2-ol. E já houveram, sim, sistemas de nomenclatura um pouco mais antigos que chamariam esse álcool de 2-propanol, que convenhamos que é muito mais agradável sonoramente do que propan-2-ol. Acontece que esses sistemas de nomenclatura não deixavam explícito para qualquer molécula que você fosse dar o nome que esse numerozinho 2 se refere à posição do grupo OH, e não a qualquer outra coisa da molécula que você precisasse dar um endereço, dar uma numeração. Já para uma molécula que tem uma sequência ali de 4 carbonos, com um OH ligado ao seu carbono da ponta direita, com 4 carbonos nós temos o prefixo but, apenas ligação simples entre carbonos, o infixo -an, e como é um álcool, o sufixo -ol, de alcool. E como o grupo funcional tem prioridade na hora de numerar a cadeia carbônica, o carbono onde está ligado o grupo OH recebe a numeração 1 na cadeia carbônica, de modo que o nome da molécula fica butan-1-ol, butan-1-ol.
Outras nomenclaturas não oficiais, mas bastante usuais e bastante comuns por aí, são as representações, onde o álcool é chamado pelo nome da função álcool, o prefixo relativo ao número de carbonos que eu tenho na cadeia principal, com um sufixo ico. E alguns exemplos disso são o álcool que teria nome oficial propan-1-ol, muito parecido com o exemplo que nós já vimos, mas com o OH em um carbono da ponta, que receberia o nome usual de álcool propílico. O propan-2-ol, que nós já trabalhamos no exemplo anterior, recebe o nome usual de álcool isopropílico. E esse prefixo iso é porque nós podemos observar uma simetria nessa molécula aqui. O álcool isopropílico que é bastante utilizado na limpeza de componentes eletrônicos, computadores e coisas do tipo. E por fim, o butan-1-ol, que nós também vimos no exemplo aqui de nomenclatura, receberia o nome usual, não oficial, de álcool butílico. Tá, mas daí eu te pergunto, como é que você montaria a fórmula da substância que tem nome oficial da IUPAC de etanol, ou também o nome convencional de álcool etílico? Sim, é aquele mesmo que a gente conhece como álcool combustível, ou mesmo como o álcool que está presente nas bebidas alcoólicas, e também que a gente tem usado para limpeza e sanitização das mãos, naquelas misturas viscosas que formam um gel. Dá um tempinho aqui e tenta montar essa fórmula aí pra gente. Analisando um pouco as propriedades dos álcoois, a primeira coisa que nós temos que levar em conta é que essas substâncias fazem ligação de hidrogênio, o tipo de força intermolecular que nós vimos que são as mais importantes, as mais fortes que a gente encontra por aí. E lembrando, eles fazem ligação de hidrogênio porque eles têm hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, no caso o oxigênio, de um modo que o oxigênio praticamente tira toda a densidade eletrônica sobre o hidrogênio, deixando o hidrogênio praticamente exposto, podendo se ligar novamente a outro oxigênio de outra molécula, numa interação aí bastante efetiva entre duas moléculas diferentes. Como consequência dessas forças intermoleculares, uma série de propriedades podem ser compreendidas, como por exemplo, o fato de que mesmo os monoálcoois, que só têm um OH na molécula, possuem ponto de fusão e ebulição bem mais elevados do que os hidrocarbonetos com massas semelhantes. Já os poliálcoois, que têm mais de um OH na mesma molécula, vão possuir pontos de fusão e ebulição mais elevados do que os monoálcoois que tenham o mesmo número de carbonos. Tem uma tendência a manter suas moléculas mais juntinhas. Em condições ambiente, os monoálcoois com até 12 carbonos são líquidos e os demais serão sólidos. Já os poliálcoois com mais OHs, com até 5 carbonos apenas, é que serão líquidos. E a viscosidade vai aumentando conforme a gente coloca mais grupos OH nas moléculas. Mais OHs para fazerem ligações de hidrogênio, mais presas umas às outras as moléculas estarão, por isso o aumento da viscosidade. Os poliálcoois com 6 carbonos ou mais serão sólidos. E embora façam ligações de hidrogênio, mesmo tipo de interação que a água possui, os álcoois são um pouco menos eficientes do que a água em manter uma molécula presa a outra. Cada OH tem apenas um hidrogênio para estabelecer uma ligação com outra molécula. Já cada água tem 2 hidrogênios ali. Deste modo, a maioria dos monoálcoois são menos densos do que a água, as moléculas estão menos juntinhas. Já os poliálcoois, com mais OHs para fazerem ligações de hidrogênio, são mais densos do que a água. Do ponto de vista da solubilidade, como as moléculas possuem uma cadeia de carbono, que seria a parte apolar da molécula do álcool, e uma parte polar, onde eu tenho o C ligado ao OH, os álcoois de cadeias mais curtas vão fazer prevalecer as características polares, fazendo ligações de hidrogênio com a água e sendo solúveis. O etanol, por exemplo, ET 2 carbonos, só ligação simples, álcool, é solúvel em água em qualquer proporção. Conforme eu tenho álcoois com cadeias carbônicas mais longas, essa parte apolar vai tender a prevalecer, e eles vão ficando menos solúveis na água, de um modo que os monoálcoois com um só OH, com 4 ou 5 carbonos, são praticamente insolúveis em água. Mas se eu aumentar o número de grupos OH, deixando de ser um monoálcool, passando a ser um poliálcool, a solubilidade aumenta. Do ponto de vista da reatividade, eles são bem mais reativos do que os hidrocarbonetos. Do caráter ácido, que é a possibilidade de quebrar a ligação do O com o H, liberando esse próton aqui
para formar cátions H3 ou mais, eles são menos ácidos ainda do que a água, é mais difícil quebrar esta ligação, de um modo que o caráter ácido dos álcoois comuns pode ser considerado desprezível, mas se eu tiver insaturações, essa acidez vai aumentar. E os álcoois têm uma grande diversidade de aplicação na nossa sociedade. O mais simples dos álcoois, o metanol, mete um carbono, álcool, completa com 3 hidrogênios para fazer as 4 ligações do carbono. É uma substância muito tóxica, sendo mais amplamente usado em laboratório, mas eventualmente é usado como combustível também, e mesmo como contaminante no etanol. E a ingestão do metanol é realmente uma coisa muito perigosa, podendo causar cegueira e até mesmo a morte. E por incrível que pareça, o antídoto para o envenenamento com metanol é o consumo do etanol, aquele álcool que tem nas bebidas alcoólicas. Seja por ingestão, beber mesmo, ou de maneira até mais eficiente, sendo injetado nas veias em concentrações bastante altas. Outro álcool aí bastante conhecido é o etanol, usado como combustível, também como solvente e como droga lícita nas bebidas alcoólicas vendidas por aí. É também um reagente bastante utilizado na síntese de compostos orgânicos. Dentre os poliálcoois, nós encontramos, por exemplo, o 1,2-etanodiol, 1,2-etanodiol, também conhecido como etileno glicol, que é empregado como aditivo em radiadores para evitar o congelamento dos fluidos de refrigeração. E logo no começo do ano de 2020, houve uma série de intoxicações de consumidores de determinada cerveja por etileno glicol, que vazou do sistema de refrigeração da cervejaria e contaminou o produto. Outro poliálcool também bastante interessante é o propanotriol, popularmente conhecida como glicerina ou glicerol, que como é próprio tem 1, 2, 3 carbonos, 3 grupos OH ligados a cada um desses carbonos e os hidrogênios correspondentes para completar as 4 ligações de cada um desses carbonos, que é bastante empregado na indústria alimentícia, como umectante de bolos, panetones, esse tipo de coisa, em cosméticos, sabonetes e lubrificantes, e que é uma das partes da nossa gordura também. Você deve lembrar lá da biologia que as nossas gorduras têm ácido graxo e glicerol. Bom, este aqui é o glicerol. Os ácidos graxos nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas a gente sempre precisa ficar muito atento, porque existem algumas substâncias que parecem álcool, mas não são. Só para lembrar, nos álcoois, a hidroxila precisa estar ligada a um carbono saturado. Mas se por um acaso a gente tiver uma hidroxila também, só que ligada a um carbono que na verdade é insaturado, possui uma ligação dupla, isso daqui parece álcool, recebe nomes parecidos com os álcoois, mas não é álcool. Isso daqui é um enol, que tem uma série de propriedades químicas um tanto diferentes dos álcoois, já que, na verdade, os enóis apresentam um equilíbrio químico com isômeros seus de outros grupos funcionais oxigenados que nós veremos mais adiante. Por exemplo, o etenol, et, 2 carbonos, em ligação dupla, ol, OH, está em equilíbrio químico com o aldeído etanal, et 2 carbonos, an, ligação simples entre carbonos, ao aldeído. E mais ainda, neste equilíbrio químico é favorecida a formação do composto que é um aldeído. Então, em um recipiente onde supostamente eu tenho esse enol, o etenol, na verdade eu tenho uma mistura entre etenol e etanal, com mais etanal ainda na proporção. Então, se eu tenho etenol, eu tenho, na verdade, além do enol, um aldeído. Um outro exemplo aqui é o 1-propen-2-ol, que existe em equilíbrio químico com uma cetona. No caso aqui, a propanona, prop 3 carbonos, an apenas ligação simples entre carbonos, dupla O em um carbono secundário, cetona. E na verdade, essa cetona aqui, de nome usual acetona, é o composto que de fato estará em maior quantidade nessa mistura. Embora sempre haja uma pequena quantidade de 1-propen-2-ol em qualquer recipiente que tenha acetona ou propanona. E nós veremos um pouco mais esses exemplos quando formos ver em detalhes um tipo de isomeria chamado tautomeria. E outro grupo de substâncias que parece álcool, mas também não é, são os fenóis, onde assim como nos álcoois nós temos também um OH ligado a um carbono,
mas neste caso dos fenóis, o carbono onde o OH está ligado é um carbono que faz parte de um anel aromático, de um anel benzênico. Do ponto de vista das forças intermoleculares, os monofenóis, que têm apenas um OH, são polares. Alguns difenóis, como a hidroquinona, são apolares, porque da mesma forma que esse OH puxa os elétrons para cá, o outro OH, no sentido oposto, também puxa os elétrons. Lembrando aqui dos aromáticos, nós temos os dois OHs ligados em posição para, mas nós temos também difenóis que são polares, quando estão ligados na posição orto e na posição meta. Como também fazem ligações de hidrogênio, os fenóis possuem pontos de ebulição e fusão mais elevados do que os hidrocarbonetos semelhantes. Os mais simples deles, como o hidroxibenzeno mesmo, são líquidos e alguns deles são sólidos com baixo ponto de fusão, sendo os demais fenóis sólidos. Eles são mais densos do que a água. O hidroxibenzeno mesmo tem densidade um pouco maior do que a água, 1,071 gramas por mililitro a 25 graus Celsius, e o benzenol ou hidroxibenzeno é relativamente solúvel na água, devido às ligações de hidrogênio que pode formar com a água. Uma característica que diferencia bastante fenóis de álcoois é a sua reatividade, porque além de serem oxidáveis com maior facilidade, possuem um caráter ácido mais acentuado do que o dos álcoois, já que o ânion formado, o ânion fenóxido, é mais estável do que os ânions que seriam formados por álcoois, devido à ressonância desses elétrons aqui em excesso com os elétrons do anel aromático. Deste modo, um fenol reage com uma base se comportando como um ácido, formando um sal mais água, já um álcool não vai ter o mesmo tipo de reação. Eles são usados na produção de desinfetantes, medicamentos, pomadas, como detonadores de explosivos e também, eventualmente, em alguns tratamentos estéticos. O que é um tanto preocupante porque são substâncias um tanto agressivas. Outra importante função oxigenada é a função éter, que pode ser identificada por um oxigênio atuando como heteroátomo. É um oxigênio que aparece entre carbonos no meio da cadeia. E a sua nomenclatura oficial, a gente tem a menor cadeia, cadeia mais simples, seguida de oxi, seguida do nome da cadeia mais complexa. E se nós desenharmos a molécula com a cadeia mais simples do lado esquerdo, seguida do oxigênio e seguida pela cadeia mais complexa, o nome já sai praticamente do jeito que a gente lê a molécula. Então, se eu tenho um substituinte metil, o oxigênio, e um substituinte etil, o nome dessa substância é metoxietano. Pegando um outro exemplo aqui de uma molécula que eu desenhei com o substituinte mais complexo à esquerda. Então eu tenho o substituinte propil, de 3 carbonos, o oxigênio e o substituinte etil. Como o mais simples vem primeiro, essa substância será chamada de etoxipropano. Num terceiro exemplo, onde os dois substituintes carbônicos são iguais, um substituinte etil, o oxigênio, e outro etil, eu tenho o etoxietano. Na nomenclatura usual, não oficial, eu tenho a palavra éter, seguida do prefixo da cadeia mais simples, com o sufixo ico, e depois o prefixo da cadeia mais complexa, novamente seguido pelo sufixo ico. No primeiro exemplo que nós citamos, que eu tenho metil e etil, eu teria éter metílico etílico. No segundo exemplo, onde eu tenho um propil e um etil, o mais simples é o etil, o mais complexo é o propil, eu tenho éter etílico propílico. E no terceiro exemplo, que eu tenho etil e etil, eu posso chamá-lo de éter dietílico. Os éteres são levemente polares, eles não estabelecem ligações de hidrogênio entre si, afinal, não há hidrogênio ligado ao oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo aqui, mas eles estabelecem ligações de hidrogênio com álcoois e mesmo com a água. Consequentemente, do ponto de vista dos pontos de fusão e ebulição, eles são mais próximos dos alcanos, dos hidrocarbonetos. E normalmente tem esses pontos de fusão e ebulição mais baixos do que os álcoois e os fenóis, já que eles não fazem ligação de hidrogênio de uma molécula do éter com outra molécula do éter. Os mais levinhos deles, como o metoximetano e o metoxietano, são gases nas condições ambiente. Os demais são líquidos e normalmente líquidos mais voláteis, que evaporam com mais facilidade. Em geral, são menos densos do que a água, pois suas moléculas estão menos próximas umas das outras, por não fazerem ligação de hidrogênio entre si, e os com massa molar mais baixa acabam sendo solúveis na água por fazerem ligações de hidrogênio com a água também. Já os de massa mais alta, o caráter apolar das cadeias carbônicas prevalece, de modo que a solubilidade na água é menor. Até pela baixa polaridade, os éteres normalmente são pouco reativos.
e, consequentemente, são bastante aplicados como solventes inertes, que não participam das reações químicas quando usados em química orgânica. São usados para extrair óleos essenciais e gorduras, dado a sua baixa polaridade, sua boa interação com substâncias apolares, sendo que o solvente mais comum é o etoxietano, também conhecido como éter comum ou éter dietílico, éter etílico ou mesmo éter sulfúrico, devido a uma das formas que esse éter é obtido, que é a desidratação do etanol com ácido sulfúrico. Se nós pegarmos etanol na presença de ácido sulfúrico a uma temperatura um pouquinho mais alta, esses álcoois vão reagir entre si, liberando uma água e formando o éter. E a utilização do prefixo "et" para cadeias com 2 carbonos vem justamente do éter comum, a substância mais conhecida do grupo dos éteres. Um outro grupo de compostos oxigenados bastante importante é o aldeído, onde nós temos um carbono de ponta de cadeia, um carbono primário, fazendo ligação dupla com o oxigênio e ligação simples com o hidrogênio. É importante ressaltar aqui que tem que ser um carbono primário, porque para ter as 3 ligações disponíveis para fazer a dupla com oxigênio e a simples com hidrogênio, esse carbono só pode ter uma outra ligação. Sua nomenclatura segue a ideia básica da nomenclatura de compostos orgânicos, com o prefixo dando o número de carbonos da cadeia, o infixo dando a ordem de ligação entre carbonos, e o sufixo "al", ressaltando que aquilo se trata de um aldeído. E tratando de alguns exemplos, o aldeído com apenas um carbono tem o prefixo "met", como só tem ligações simples entre carbonos, tem o infixo "an", e como é um aldeído, tem o sufixo "al", então é um metanal. O aldeído de 2 carbonos tem o prefixo "et", 2 carbonos, o infixo "an", apenas ligação simples entre carbonos, e o sufixo "al", é o etanal. Já para uma cadeia principal aqui de 4 carbonos, apenas ligação simples, com a função aldeído em uma das pontas, e um substituinte metil em um determinado carbono, que é o primeiro, segundo, terceiro. Contando a partir do grupo funcional, que leva prioridade na hora da gente dar o número, seria 4 carbonos but, apenas ligação simples an-al de aldeído, mas como tem uma ramificação metil no terceiro carbono a partir do grupo funcional, o nome do composto é 3-metilbutanal. Os aldeídos são compostos polares, que também não estabelecem ligações de hidrogênio entre si, já que não há hidrogênios ligados ao oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo, mas podem também fazer, do mesmo jeito que os éteres, ligações de hidrogênio com água e etanol. Eles são mais polares do que os éteres, portanto têm pontos de ebulição um pouco mais altos do que os éteres e do que os demais compostos apolares, só que tem pontos de fusão e ebulição mais baixos do que os álcoois e os ácidos carboxílicos, que têm uma massa molar parecida. Os aldeídos com até 2 carbonos são gases, os com mais carbonos são líquidos e só serão sólidos aqueles que tiverem massa molar muito elevada, sendo os aldeídos mais simples menos densos do que a água. E também serão solúveis na água, já que fazem ligação de hidrogênio com a água. Mas se aumentar muito a cadeia carbônica, a solubilidade vai diminuindo, vai ganhando o caráter apolar da cadeia carbônica, e são solúveis na maioria dos solventes orgânicos. São compostos bastante reativos, inclusive devido à sua polaridade, mas os alifáticos, ou seja, aqueles que não são aromáticos, são mais reativos, já que nos aromáticos, os elétrons aqui da ligação dupla entram em ressonância com os elétrons do anel, tornando o composto mais estável. Dentre as aplicações, o famoso formol, que é usado como desinfetante ou para conservar peças cadavéricas usadas nos estudos de anatomia, é uma solução em água com cerca de 40% do metanal. O etanal, aldeído acético, aquele com 2 carbonos, é bastante usado em síntese orgânica, na produção de resinas e inseticidas e também para atuar como agente redutor da prata quando se está produzindo um espelho. E o etanal também tem o seu lado desagradável. É considerado um dos compostos responsáveis pelo mal-estar da ressaca quando a pessoa exagera nas bebidas no dia anterior. Alguns aldeídos com cadeias mais longas têm cheiros agradáveis e são utilizados como aromatizantes por aí afora. E um desses exemplos é a chamada vanilina, da essência de baunilha, onde nós podemos identificar aqui a função fenol, OH ligado a anel aromático, a função éter, com o oxigênio como heteroátomo entre 2 partes carbônicas de uma cadeia aqui, e também a função
aldeído, onde nós temos um carbono com uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com o hidrogênio aqui para completar as suas 4 ligações. Outra função orgânica muito importante é a função cetona, onde nós temos novamente uma carbonila, o C-dupla-O, só que agora em um carbono de meio de cadeia, um carbono secundário. As cetonas recebem nomenclatura oficial de acordo com a regra prefixo-infixo mais o sufixo ona, de cetona, onde a cetona com 3 carbonos tem o prefixo prop, 3 carbonos, an, apenas ligações simples, e ona, porque é uma cetona, que é o solvente que popularmente é conhecido como acetona. Se eu tenho uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, com o grupo funcional cetona, que é quem manda na numeração, no segundo carbono, e um metil como substituinte no quarto carbono, como a cadeia principal tem 5 carbonos, é pente. Apenas ligação simples entre carbonos, an. No carbono 2, nós temos uma cetona, pentan 2-ona. E no carbono 1, 2, 3, 4, nós temos um substituinte metil, de modo que o nome desse composto é 4-metil-pentan-2-ona. Um composto aqui que tem um nome que pode parecer estranho numa primeira olhada, mas que a gente vai conseguir interpretar assim, é a 1-feniletanona, onde a cadeia principal, que precisa conter o grupo funcional cetona, é uma cadeia de 2 carbonos, apenas com ligações simples. Então é etanona. Etanona, mas que no carbono que tem o grupo funcional tem um substituinte que é um anel benzênico. E se nós lembrarmos lá do nosso vídeo de substituintes, quando a ramificação é um benzeno, o substituinte é chamado de fenil, e só seria benzil se o substituinte viesse de um tolueno, onde tem um carbono a mais aqui entre a cadeia principal e o anel aromático. As cetonas são mais polares do que os aldeídos, e também não estabelecem ligações de hidrogênio entre si, podendo fazer ligação de hidrogênio sim com a água e com o etanol. Os pontos de fusão e ebulição são mais baixos do que os dos álcoois, já que não fazem ligações de hidrogênio entre si, só que são mais elevados do que o dos aldeídos de massa molar próxima, já que são mais polares. As mais simples, como a propanona e a butanona, com 3 e 4 carbonos, são líquidas. Mas se a massa molecular vai aumentando, nós podemos encontrar cetonas sólidas também. Essas mais simples são menos densas do que a água, já que as forças intermoleculares são de menor intensidade do que as ligações de hidrogênio da água, e são mais solúveis em água do que os aldeídos, dada a sua maior polaridade e o fato de também fazerem ligação de hidrogênio com a água. As cetonas são solúveis também em éter, um solvente orgânico bastante comum, e benzeno, outro solvente comum. Cetonas também são compostos bastante reativos, sendo que as não aromáticas, as alifáticas, são mais reativas do que as aromáticas. E a mais conhecida das cetonas é a propanona, comercialmente vendida como acetona, usada como solvente de esmaltes, tintas, vernizes e na extração de óleos de sementes vegetais. Mais uma função orgânica importantíssima é a função ácido carboxílico, que é representada pelo seguinte grupo funcional. Nós temos um carbono com ligação dupla com oxigênio, isso é uma carbonila, e nesse mesmo carbono está ligado um OH, uma hidroxila, de um modo que uma carbonila com uma hidroxila forma o que nós chamamos de carboxila, que dá um nome para a função carboxílico para esses ácidos. Os ácidos carboxílicos são os mais comuns dos ácidos orgânicos, e a sua nomenclatura IUPAC, nomenclatura oficial, segue o mesmo princípio de prefixo, com o número de carbonos, infixo, ordem de ligação entre carbonos, e oico, que é a representação do grupo funcional, mas com a palavra ácido, para deixar evidente que essas substâncias têm caráter ácido, escrita antes desse nome. O mais conhecido que nós usamos no cotidiano é o ácido etanoico, et, 2 carbonos, an, apenas ligação simples entre carbonos, e oico, ácido carboxílico. Esse daqui é o ácido que está presente no vinagre, que nós usamos aí na cozinha no dia a dia. E este ácido, que tem o nome oficial da IUPAC de ácido etanoico, é muito mais conhecido pelo seu nome informal, que é ácido acético, que vem de acetum, azedo. E justamente por isso, muitas vezes, mesmo fora do conceito dos ácidos carboxílicos, este substituinte de 2 carbonos leva o prefixo não oficial de acete, ao invés de et, que seria o nome oficial da IUPAC.
Um outro exemplo aqui para a gente trabalhar a nomenclatura é um ácido com uma cadeia principal de 4 carbonos, então é but, apenas ligação simples entre carbonos, infixo -an, como é um ácido carboxílico, tem o sufixo -oico precedido da palavra ácido. Mas nessa molécula há também, no primeiro, segundo, terceiro carbono, a partir do grupo funcional, um substituinte metil, de modo que o nome completo do ácido fica ácido 3-metilbutanoico. E um outro representante dos ácidos carboxílicos é o ácido butanoico, que tem o nome informal de ácido butírico, que vem de butter, manteiga em inglês. Isso porque o ácido butírico é o responsável pelo cheiro meio desagradável que fica na manteiga quando ela começa a ficar rançosa. E é devido ao ácido butírico, ou ácido butanoico para usar a nomenclatura oficial, que os substituintes com 4 carbonos levam o prefixo but. Como tem a carboxila, esse C-O-OH, os ácidos carboxílicos são mais polares ainda do que os álcoois. E além disso, fazem mais ligações de hidrogênio entre si do que os próprios álcoois. Consequentemente, seus pontos de fusão e ebulição são mais altos do que os álcoois de massa molar próxima. Eu preciso de temperaturas mais altas para quebrar essas forças intermoleculares. Do ponto de vista dos estados de agregação, aqueles com até 9 carbonos e que são monoácidos têm apenas uma das pontas, com a função ácido carboxílico, são líquidos. Aqueles com mais de 9 carbonos, mesmo tendo apenas uma função ácido, são sólidos brancos parecidos com uma cera, e esses ácidos de cadeia mais longa são os chamados ácidos graxos. Sim, ácidos graxos são aqueles mesmos ácidos graxos lá da gordura que a gente vê em biologia. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos e o glicerol é um álcool, na verdade um poliálcool, como nós vimos agora há pouco. Os mais simples são mais densos do que a água, só que os mais complexos, com cadeias carbônicas mais longas, como a parte apolar da cadeia, começa a prevalecer, vão ser menos densos do que a água. Do ponto de vista da solubilidade, os com até 4 carbonos são solúveis em água, com 5 carbonos é apenas parcialmente solúvel, e com mais carbonos do que isso, eles são insolúveis, como as gorduras que nós conhecemos. São substâncias bastante reativas, especialmente os mais simples, os menorzinhos, reagindo principalmente como ácidos propriamente ditos, como seu nome já diz. E o ácido metanóico, que tem um nome popular de ácido fórmico, porque as primeiras vezes que foi isolado a partir da destilação de formigas, e está associado com aquela ardência quando a gente leva uma picada de formiga. É usado também como mordente de tingimento. O ácido etanóico, ou ácido acético, tem diversas aplicações, como na preparação de perfumes, corantes, seda artificial, acetona, e também como vinagre na cozinha, numa concentração de 4% em volume dissolvido em água. O de 3 carbonos tem um cheiro forte e irritante, de 4 a 6 carbonos, um cheiro extremamente desagradável, e os demais, até porque vão ficando menos voláteis, evaporam com mais dificuldade, praticamente não tem cheiro. Uma das formas possíveis da gente produzir o ácido metanóico por meio de síntese é a reação do monóxido de carbono produzido a partir da combustão incompleta, com soda cáustica e hidróxido de sódio, a pressão de 10 atm e temperatura de 200 graus Celsius, formando o sal metanoato de sódio. Posteriormente, esse sal vai reagir com ácido sulfúrico, formando o ácido metanóico. Já o ácido acético é muito mais simples. Basta você deixar uma garrafa de vinho que já foi aberta, por exemplo, exposta ao oxigênio, e por meio da ação de micro-organismos como Acetobacter, o álcool, o etanol, que está presente ali no vinho, vai ser convertido em ácido acético com a liberação de água. E o que você vai perceber é que uma garrafa de vinho que fica depois de aberta muito tempo sem ser consumida, o vinho com o tempo vai virar vinagre. Uma outra função orgânica oxigenada importante é a função éster, que é muito parecida com o ácido carboxílico, onde nós temos a carbonila, o C-O. E ao invés de termos a hidroxila do ácido carboxílico, o OH, nós temos o oxigênio ligado também a uma cadeia carbônica. E a nomenclatura dos ésteres é dada pelo prefixo e pelo infixo daquela parte da cadeia que parece ter vindo de um ácido carboxílico, com o sufixo oato, espaço D, espaço, o nome do outro substituinte que está ocupando o lugar do hidrogênio no que seria o ácido originalmente, e fechado com o sufixo ila. Para pegar alguns casos mais concretos,
O propanoato de etila é como se nós tivéssemos quase um ácido carboxílico de 3 carbonos, prop, mas como ele não é um ácido, mas sim um éster, é propanoato. E no lugar do hidrogênio, nós temos um grupo etil. Então, nosso propanoato é propanoato de etila. E ele realmente pode ser sintetizado a partir da reação do ácido propanóico com o álcool etanol. E da reação do ácido com o álcool com a liberação de uma água, nós temos a formação do propanoato de etila. Outro exemplo aqui é o etanoato de isopropila, onde a parte que veio do ácido é uma parte de 2 carbonos, etanoato. E a parte que veio do álcool veio daquele com nome usual de álcool isopropílico. Já no benzoato de benzila, a parte que veio do ácido benzoico, e a parte que veio do álcool benzílico. Lembrando novamente que benzeno dá fenil e tolueno é que dá benzil, que é utilizado aparentemente como remédio para piolho. Os ésteres apresentam uma certa polaridade, especialmente aqueles menorzinhos, e eles não fazem ligação de hidrogênio entre si. Consequentemente, têm pontos de fusão e ebulição mais baixos do que o dos álcoois e dos ácidos carboxílicos com massa próxima. Aqueles que têm massa molar mais baixa são líquidos. Conforme a massa vai aumentando um pouco, eles passam de líquidos oleosos e viscosos para sólidos. Os mais simples deles, inclusive por não terem interações intermoleculares tão intensas quanto a água, são menos densos do que a água. E os de massa molecular baixa são parcialmente solúveis em água, sendo os de massa mais alta mais insolúveis, já que a cadeia carbônica apolar passa a prevalecer. Eles não são lá muito reativos, mas em certas condições eles podem ser hidrolisados, quebrados por meio da ação da água. Uma característica muito interessante dos ésteres, e que é responsável por algumas das suas aplicações, é que diversos deles têm cheiros bastante interessantes. Então o butanoato de etila tem cheiro de morango. O etanoato de butila tem cheiro de framboesa, o benzoato de metila tem cheiro de kiwi e assim por diante, de modo que são compostos bastante utilizados na indústria alimentícia e de cosméticos também. Mas eles estão presentes naturalmente nos nossos organismos, constituindo os óleos e as gorduras vegetais e animais, sendo que os chamados triglicerídeos são ésteres provenientes de um triol, de um triálcool, que é a glicerina, com 3 diferentes ácidos graxos, ácidos carboxílicos de cadeias longas. E se eu digo que uma gordura, um triglicerídeo é saturado, eu estou dizendo justamente que essas cadeias carbônicas aqui são saturadas. Se eu digo que uma gordura é monoinsaturada, eu estou dizendo que dentre essas cadeias carbônicas aqui do éster, há uma ligação dupla, uma insaturação. Se a gordura é poliinsaturada, eu tenho 2 ou mais ligações duplas nessas cadeias carbônicas. E outra aplicação também bastante importante dos ésteres é na produção dos biodiesels, por meio das chamadas reações de transesterificação, onde as ligações aqui do triglicerídeo são quebradas, separando os ácidos graxos do glicerol, e outro álcool aqui, por exemplo, o metanol, ou mesmo o etanol, substitui a glicerina no papel do álcool, formando também um éster, o biodiesel também é éster, mas não mais um triéster como era com a glicerina. Falando um pouquinho das reações, os ésteres podem ser produzidos a partir das chamadas reações de esterificação, onde um ácido carboxílico reage com um álcool, formando éster, mas podem também sofrer as chamadas reações de hidrólise, onde o éster reage com a água, formando o ácido carboxílico e o álcool. Um caso especial dessas reações de hidrólise é a chamada hidrólise em meio básico, onde não apenas nós temos água em contato com aquele éster, mas temos também uma base, normalmente uma base forte, como a soda cáustica. E aí, ao invés de nós termos como produto um ácido carboxílico e um álcool, nós teremos, na verdade, um sal de ácido carboxílico e o álcool correspondente, já que o ácido na presença da base vai formar esse sal. E agora chega realmente o momento da gente falar desses sais de ácido carboxílico. Poxa, se o ácido carboxílico é um ácido orgânico e ele reage com a base, ele vai formar um sal. E a nomenclatura desse sal é bem parecida com a nomenclatura do éster. Na verdade, é a mesma lógica. Eu tenho o prefixo e o infixo correspondente à parte que veio do ácido carboxílico, o OAto, do mesmo jeito que a gente via lá no éster, de
o nome de um cátion, que vai ser o cátion que veio da base. Alguns exemplos aqui são o metanoato de sódio, que vem do ácido metanóico, com apenas um carbono, reagindo com soda cáustica, hidróxido de sódio. Vai formar o metanoato de sódio. Um outro exemplo aqui é o propanoato de magnésio, que vem do ácido propanóico, reagindo com o magnésio. Repare aqui que os monoácidos carboxílicos vão formar ânions com valência -1, de um modo que ao reagir com hidróxido de magnésio, onde o magnésio tem valência +2, eu vou precisar de 2 ânions do ácido para cada magnésio, do mesmo jeito que nas reações ácidos-bases inorgânicas que nós víamos anteriormente. E a gente pode entender a reação de um ácido carboxílico com uma base, como hidróxido de sódio, da seguinte forma. O OH da base reage com o hidrogênio ionizável do ácido para formar água, restando o ânion do ácido e o cátion da base formando um sal. Repare que aqui nos sais de ácido carboxílico nós estamos lidando com um conjunto de substâncias que são iônicas. Nós teremos o ânion do ácido e o cátion da base, de um modo que a extremidade aqui onde eu tenho o grupo funcional é extremamente polar, é iônica, mas eu tenho também uma cadeia apolar, a cadeia carbônica. Inclusive por serem iônicos, os pontos de fusão desses sais de ácido carboxílico são muito altos. Normalmente eles se decompõem antes de sofrer fusão. Eles são sólidos cristalinos e não voláteis, não evaporam com facilidade. Em geral, também por serem sólidos iônicos, são mais densos do que a água. E quando os cátions são metais alcalinos ou o cátion amônio, eles são solúveis em água. Já quando os cátions são metais como ferro, prata ou cobre, esses sais costumam ser pouco solúveis, praticamente insolúveis em água. A reatividade dos sais de ácido carboxílico são parecidas com a dos sais inorgânicos. Porém, aqueles sais que têm cadeias insaturadas, que têm alguma ligação dupla em algum lugar da sua cadeia, podem apresentar também as reações características de compostos com ligação dupla. Uma das aplicações mais comuns e que está no dia a dia das nossas casas é a utilização de sais de ácidos carboxílicos com metais alcalinos, o mais comum é o sódio, mas que sejam ácidos carboxílicos de cadeias mais longas, como sabões, que a gente vai utilizar em casa. E eles vão agir como sabão justamente pelo fato de terem uma cabeça polar dessa parte iônica aqui da substância e uma cauda praticamente apolar da sua cadeia carbônica. E eu selecionei aqui algumas substâncias orgânicas para você tentar identificar os grupos funcionais. Dá uma pausadinha no vídeo e tenta encontrar onde tem alguma coisa que simboliza alguma função oxigenada. E nós identificamos aqui na primeira molécula o THC, tetrahidrocannabinol, um OH, que nós precisamos identificar a qual função orgânica oxigenada isso pertence, um O entre carbonos, um oxigênio funcionando como heteroátomo entre carbonos aqui. Já no canabidiol, nós temos novamente o OH e um outro OH aqui. Na sacarose do açúcar de mesa, nós temos um OH ligado ao carbono, um oxigênio atuando como heteroátomo. Outro OH aqui, outro OH aqui, outro aqui, mais um oxigênio como heteroátomo aqui e aqui também. E outros OHs ligados a carbonos. No ibuprofeno, nós temos um carbono com dupla O e OH. E no benzoato de benzila, nós temos um carbono com dupla O e simples com um O e depois uma cadeia carbônica. E aí? Será que agora que você já identificou os grupos funcionais nessas moléculas, você consegue me dizer quais funções orgânicas essas moléculas têm? E aí sim, no THC nós temos aqui uma função éter, onde o oxigênio atua como heteroátomo entre carbonos em uma sequência. Este OH aqui poderia ser uma armadilha, porque facilmente alguém chegaria e falaria: ah, isso aqui tem OH, é um álcool, mas este OH está ligado a um anel aromático, então a função aqui é fenol, não é álcool não. No CBD, nós temos fenol e fenol. Novamente, os OHs estão ligados diretamente ao anel aromático. Já na sacarose, no açúcar, nós temos diversas funções álcool marcadas aqui em azul. Essa aqui deveria ser em azul também, porque é álcool também. E a função éter, com o oxigênio cumprindo o papel de heteroátomo nesses 3 casos aqui. O ibuprofeno, usado como analgésico, tem a carboxila aqui, é um ácido carboxílico, carbonila mais hidroxila. E o benzoato de benzila, do shampoo para piolho, é um éster. O oxigênio também atua como heteroátomo em um caso, mas é também em um carbono que tem a dupla O. Então nós temos C,
dupla O, cadeia carbônica, função éster. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos aqui da série de Química Orgânica, nós precisamos falar ainda das funções nitrogenadas, sobre um amplo e muito importante tema, que são as diferentes formas de isomeria, assim como, se possível, um pouco mais lá para frente, podemos falar também das reações orgânicas. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!